Introdução do Livro dos Espíritos, parte 2, terceiro áudio. Allan Kardec está aqui definindo bem claramente os significados da palavra alma, para que ao longo do estudo do livro não cause confusão. Ele deixou 3 sentidos da palavra alma, que está no áudio anterior, mas eu vou repetir. Primeiro, dando o sentido de que essa alma se extingue com a vida material, que ela dá só vida ao corpo. O segundo, que ela faz parte de um todo, que quando a gente está vivo, a gente toma emprestado uma porção dessa alma universal, e depois da morte ela volta ao todo, perdendo a individualidade. E o terceiro é sendo um espírito que sobrevive ao corpo e que mantém a sua individualidade depois da morte do corpo. Então, vamos continuar aqui. Concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. Aqui ele está se referindo às 2 primeiras ideias da palavra alma. O materialismo é aquela em que ela morre com o corpo, e o panteísmo é aquela doutrina que acredita que a alma sai do todo universal. Então ele está dizendo que a palavra alma não exclui nenhum nem outro, pela ideia que eles fazem dessa palavra. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das 2 primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial, distinto ao qual, então, ele dará um nome qualquer. Então, ele diz que os próprios espiritualistas, e nós espíritas somos, porque acreditamos na sobrevivência após o corpo, pode usar a palavra naqueles 2 sentidos primeiros, dando-lhe um termo específico, que ele mesmo vai dar ideia mais adiante. Vamos lá. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Proteu é um indivíduo que muda de opinião fácil. Então, ele está tendo esse cuidado de definir bem esses significados, para que a gente, durante o estudo, não fique fazendo confusão com esses outros significados da palavra. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos 3 casos, juntando-lhe um qualitativo que especificasse o ponto de vista sob o qual a consideramos ou a aplicação que ela se faz. Então, se evitaria a confusão se a cada momento que falasse da palavra alma, se especificasse com algum termo de que está se falando. Um exemplo que eu gosto muito de dar, pessoalmente, porque a palavra alma ela tem um sentido muito amplo, é tudo que dá vida, é tudo que está dentro e dá vida a algo. Quer ver o exemplo que eu gosto de dar? Cabo de aço, é da minha área técnica. Cabo de aço, eles têm vários tipos de cabo, e a sua função vai ser dependendo da sua alma. Por exemplo, o cabo de aço que é usado para elevadores, ele tem que ter uma alma maleável, então ela é feita de fibra, como se fosse uma corda dentro do cabo de aço. Então a gente fala cabo de aço com alma de fibra. Um cabo de aço que vai rebocar um peso muito grande, suspender uma carga muito grande, ele precisa de muita força, então ele tem alma de aço. Além dos fiozinhos do cabo de aço, ali dentro tem uma coluna de aço. Então, alma de aço, alma de fibra e outros tipos, a depender da função. Eu gosto de dar esse exemplo porque ele mostra bem um sentido da palavra alma que não está nem envolvendo vida, não está nem envolvendo vida orgânica. Quando a gente fala também, a propaganda é a alma do negócio. Quer dizer, existe um negócio, um comércio,
E o que toca esse comércio, na verdade, é a propaganda, ela é a alma. Então, só para dar vários exemplos, né, que Kardec não deu aqui, porque ele estava pensando muito na vida orgânica dos animais, dos vegetais, do ser humano, para a gente perceber como essa palavra alma tem o significado de algo que está dentro, mas que dá vida ao seu invólucro. Continuando a leitura. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, no primeiro caso, da inteligência, no segundo caso, e do senso moral, no terceiro caso, e que se distinguiria por um atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto, né, que é o mesmo nitrogênio. Então aí ele pegou o gás e dizendo, toda vez que falar do gás, diga se é hidrogênio, se é oxigênio, se é nitrogênio, para saber de que é que está se falando. Poder-se-ia então dizer, e talvez fosse melhor, a alma vital, aqui já ele dando exemplo de nomes, né, sugerindo nomes que poderia distinguir bem. A alma vital, para o princípio da vida material. A alma intelectual, para o princípio da inteligência. E a alma espírita, para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. Então ele está dizendo, nesse primeiro caso, essa alma vital seria comum a todos os seres, vegetal, animal, ser humano, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e homens, né, que já começa a ter uma inteligência, né? O animal já tem uma inteligência rudimentar, uma inteligência que já é transformação do instinto. E a alma espírita pertenceria somente ao homem, né, que já tem individualidade, já tem personalidade. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações, quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar todo equívoco. Então, no estudo desse livro, a palavra alma vai ter o terceiro significado. A gente vai usá-la na ideia do espírito que dá vida ao corpo e que sobrevive com sua individualidade e com sua personalidade depois da morte do corpo. E ele ainda vai estabelecer que quando falar de alma, está falando do espírito encarnado, porque ali ele está sendo algo dentro do corpo, vamos dizer assim, que dá vida ao corpo. E vai falar espírito quando se tratar dessa mesma individualidade, só que desencarnada, fora do corpo carnal, estando ligado ao seu corpo perispiritual, que a gente vai ver mais adiante. E aqui encerra esse item 2.